Olha, todo mundo tem uma história, né? E, muitas vezes, junto com essa história, vem algumas feridas. Aquelas coisas que pesam no coração. É uma busca que parece que todo mundo tem em comum, a de encontrar paz, de consertar o que quebrou por dentro. Hoje, a gente vai mergulhar num via que propõe um caminho bem específico para essa jornada de cura. O nosso ponto de partida hoje é esse livro aqui, Cura Interior, o Poder de Jesus Cristo. E olha, ele se apresenta de um jeito interessante. Não é só para ser lido, sabe? A ideia é que ele funcione como um verdadeiro roteiro para um processo de restauração bem profundo. Então, bora lá entender isso melhor. Logo de cara, o autor já chega com uma pergunta que, nossa, vai direto ao ponto. Quantos pedaços da sua história ainda doem quando você lembra? É uma provocação mesmo para a gente olhar para dentro, para aquele lugarzinho que a gente vive tentando evitar, né? E é exatamente daqui que a nossa análise começa. Ok, então vamos ao que interessa. O que exatamente esse livro chama de cura interior? Qual é, afinal, o objetivo dessa jornada toda? E aqui tem um ponto que eu achei super interessante. O livro faz uma distinção muito, mas muito clara. De um lado, você tem a ideia de autossuperação, de depender da própria força. Mas, segundo o autor, isso só mascara as feridas. Do outro lado, está a tal da cura interior em Cristo, que, bom, a promessa é outra. É ir na raiz do problema para trazer uma liberdade de verdade, que dura. E aqui está a definição oficial segundo o livro. A cura interior seria, então, uma ação sobrenatural do Espírito Santo, lá nas áreas mais fundas da alma, sabe? Pensamentos, emoções, memória, aqueles lugares que, sozinhos, a gente simplesmente não consegue alcançar. O ponto-chave é esse. É algo que vai além da nossa capacidade. Para sustentar essa ideia, a obra se apoia muito nesta passagem do Salmo 147. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Repara que a ênfase não é só em sarar, mas também em cuidar. Isso sugere um processo, né? Um acompanhamento cuidadoso até a restauração completa. E essa imagem nossa, ela resume essa ideia de um jeito muito bonito. A gente vê um coração partido sendo segurado com todo o cuidado. A metáfora é poderosa, né? Não se trata só de colar os pedaços de qualquer jeito. É um processo delicado de restauração até que ele fique inteiro de novo. Beleza? Vamos em frente para ver como isso tudo se desenrola. A abordagem inteira do livro é construída sobre um conjunto bem específico de princípios bíblicos. Pensa neles como se fossem um alicerce de toda essa jornada. Então, a premissa central é basicamente esta. O estado do nosso coração define a qualidade da nossa vida. O livro o enxerga como a nascente, a fonte de onde tudo mais vem, seja uma emoção, uma decisão ou até a nossa fé. Pois é, e se o coração é essa fonte toda, o que acontece? Proteger ele se torna a tarefa mais importante de todas. A imagem da âncora do lado da Bíblia simboliza justamente isso. A fé como um ponto de estabilidade, de segurança para essa fonte tão vital. E aqui está o versículo que amarra todo esse raciocínio. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A instrução não podia ser mais clara, né? A vigilância sobre o nosso mundo interior é a prioridade máxima, porque tudo que a gente faz e flui direto de lá. Ok, com essa base bem estabelecida, o livro começa a ficar mais prático. Ele passa a descrever os passos concretos, acionáveis, para quem quer de facto trilhar este caminho de cura. E a jornada toda é resumida nestes 13 estágios aqui. Primeiro, o reconhecimento das feridas. Depois, vem o poder do perdão, que é um passo de liberação. E, por fim, a força da comunidade, o apoio mútuo. O livro deixa bem claro, principalmente lá no capítulo 3, que esse primeiro passo talvez seja um dos mais difíceis. É aquele momento de olhar com honestidade para as feridas emocionais que a gente carrega. Sabe? É como abrir umas caixas bem antigas e encarar o que estava escondido. Pode doer, claro, mas a promessa é de que é um processo libertador. E aqui a gente vê o contraste, a importância daquele terceiro passo. De um lado, a imagem de um caminho solitário. Do outro, a força que se encontra quando se está junto de outras pessoas. O argumento do livro, lá pelo capítulo 7, é que o isolamento só prolonga a dor. Já a comunidade acelera a cura, porque fomos feitos para viver assim, juntos. Depois de percorrer todo esse caminho de restauração,
O livro chega na conclusão da jornada. E o resultado que ele apresenta é transformador, vai muito além de uma simples cicatrização. Essa imagem aqui, para mim, capta perfeitamente a essência do resultado que o livro promete. A cura não é vista como o ponto final, sabe? Mas sim como o ponto de partida para um novo horizonte, um futuro cheio de propósito e novas possibilidades. Aquilo que antes era só dor se transforma em destino. O conceito de nascer de novo, que é bem explorado lá no capítulo 12, é fundamental aqui. A ideia é de uma transformação mas tão profunda, que a identidade antiga, aquela marcada pelas feridas, simplesmente dá lugar a uma identidade novinha em folha, restaurada. E essa citação de Filipenses resume a mentalidade que o livro quer incentivar depois que a cura acontece, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo. É um olhar focado no futuro, sabe? Uma busca constante por um propósito maior, deixando o peso do passado para trás para poder correr em direção ao objetivo. Então, para a gente amarrar tudo, vamos resumir os pontos essenciais que a gente viu. Primeiro, a cura interior, segundo esta obra, é um processo espiritual, não só emocional. Segundo, ela é toda baseada em princípios bíblicos com o coração no centro de tudo. Terceiro, o caminho passa por reconhecer, perdoar e viver em comunidade. E o resultado é um novo começo, uma vida transformada. E para a gente fechar, o livro nos deixa com uma última provocação, um pensamento para a gente levar. E se a cura não for um destino? Um lugar onde se chega? E se for, na verdade, uma nova maneira de caminhar? Um estilo de vida? Uma jornada contínua de crescimento e transformação que se abre diante de nós? Um jeito novo de andar, dia após dia,